Olá pessoal, vamos continuar as nossas aulas. Nós estamos falando da introdução à transferência de calor. Hoje, o que nós vamos falar vai ser sobre radiação. O que é radiação? Radiação é a energia emitida pela matéria sob a forma de ondas eletromagnéticas, ou também os chamados fótons, como resultado das mudanças nas configurações eletrônicas de átomos ou moléculas. A radiação é uma forma apenas de energia emitida. Radiação é energia, ela não troca, você não troca matéria através da radiação, apenas energia. A radiação, ela não exige a presença de um meio interveniente, ou seja, você pode ter duas superfícies separadas pelo vácuo, tá? Você pode colocar o vácuo aqui no meio. E mesmo assim, uma superfície vai emitir radiação, vai trocar calor por radiação com essa outra superfície. Na transferência de calor, o que a gente vai estar preocupado vai ser com a radiação térmica. Portanto, a radiação ela difere das outras formas de radiação, como raio-x, raios gama, micro-ondas, ondas de rádio. A radiação térmica ela não está em nenhuma dessas faixas aí de frequência. Essas faixas elas não estão relacionadas com a temperatura. Em transferência de calor, a gente está preocupado com a radiação térmica. A radiação vai ser um fenômeno volumétrico, porque todos os sólidos, líquidos e gases vão emitir, absorver ou transmitir radiação em diferentes frequências. Você tem o espectro de radiação e cada corpo, cada sólido, cada líquido ou gás vai emitir radiação em uma faixa de frequência diferente. A radiação geralmente é considerada um fenômeno de superfície para sólidos opacos como metais, madeira e rochas. Qual que é a grande diferença da radiação em termos das outras coisas que a gente estudou? A radiação ela tem um caráter naturalmente tridimensional. Então você tem o ângulo seu aqui que varia com θ e φ, tá? Então nós temos, por exemplo, se nós fôssemos tratar, nós teríamos ângulos em θ aqui nessa direção, ângulos em φ aqui na direção para frente. Então vocês imaginam que a radiação ela estaria sendo emitida para todas as direções, e dependendo da direção que ela está sendo emitida, ela tem uma intensidade diferente, que vai ser o que a gente vai ver lá no final do curso. A taxa de radiação que pode ser emitida de uma superfície na temperatura termodinâmica T vai ser dada pela lei de Stefan Boltzmann da radiação térmica como sigma vezes a área da superfície, temperatura da superfície elevado à quarta. Essa seria a taxa de radiação máxima que uma superfície conseguiria emitir. Stefan Boltzmann, ele associou que a radiação era emitida, a quantidade máxima emitida de radiação por um corpo era função da temperatura elevado à quarta, e foi definido a constante de Stefan Boltzmann como 5,670 vezes 10 a menos 8. Essa é a mesma constante que vocês usaram no ensino médio para fazer o vestibular de vocês. No entanto, nós vamos olhar com mais detalhes porque que ela surge lá no final do nosso curso, ok? A superfície idealizada que emite radiação a essa taxa máxima vai ser chamada de corpo negro. Portanto, só um corpo negro consegue emitir isso tudo de radiação. Todo esse valor aqui, essa taxa que máxima
de radiação. A radiação emitida por um corpo negro é denominada radiação de corpo negro. Toda vez que você lê radiação de corpo negro, isso significa que você está emitindo radiação à taxa máxima possível. Portanto, a radiação emitida por todas as superfícies reais vai ser menor do que a emitida por um corpo negro com a mesma temperatura. Essa radiação de um corpo real, ela é determinada novamente pela lei de Stefan Boltzmann da radiação térmica. No entanto, aparece um fator bem importante para a transferência de calor, a emissividade. Cada superfície possui uma emissividade relacionada com a superfície. Essa emissividade ela pode ser função tanto do polimento da superfície, quanto da cor da superfície, do nível de desgaste que está a superfície, e também a emissividade pode variar ao longo da superfície. Quanto a emissividade também pode ser uma função da temperatura. Portanto, o que nós temos? Um corpo negro, ele vai emitir o máximo de radiação. Para um corpo negro, a emissividade ela vai ser 1. Então é normalizado que a emissividade ela varia entre 0 e 1. Para um alumínio, que é uma superfície bem refletora, você tem emissividade aí na ordem de 0,2. Se a gente pegar um aço inox, por exemplo, já com um certo nível de corrosão na superfície, você tem emissividade em torno de 0,5, 0,6, depende do material. Por isso, a emissividade ela é um fator que é bem difícil de você determinar um parâmetro exato para ela. Por exemplo, nesse caso aqui, se a gente considerar o alumínio já em folhas, aquele que eu falei para vocês, o alumínio de 0,2 era por uma liga de alumínio que a gente ensaiou no laboratório. Mediu a emissividade dela, estava em torno de 0,07. Se a gente estiver trabalhando com alumínio em folhas, essa emissividade é de 0,07. Já para o alumínio anodizado, a emissividade pula para 0,82. Temos aqui cobre polido, ouro polido, prata polido. Qual que é o grande detalhe desse? Por que é tão difícil trabalhar com isso? Por exemplo, você vem, faz o polimento do cobre e realiza o experimento. Então você deixa o cobre exposto ao ambiente alguns dias e depois vai fazer novamente o experimento. Só que nesses dias o cobre criou uma pequena película de corrosão em cima, na superfície aqui. Já variou a emissividade. E você pode repetir o experimento, que não vai conseguir obter o mesmo resultado para a emissividade. Portanto, esses valores tabelados, eles são bem difíceis de você conseguir obter eles na prática, porque depende muito, varia muito da superfície que você está trabalhando. Uma das coisas que é feita é justamente fazer a pintura, pegar uma pintura preta e passar sobre o material. Existe uma pintura especial, uma tinta especial que ela não retém calor na superfície e tende a manter a emissividade acima dos 95, tá? 0,95. Assim, seu erro associado ao cálculo da taxa de calor emitido, ele é bem baixo. Temos também papel branco, tá? Entre 0,92 e 0,97, pavimento asfáltico 0,85, 0,93. A pele humana está emitindo radiação em torno de 0,95. E a gente tem outros materiais aqui de referência, ok? Além da emissividade, a gente tem uma outra propriedade importante,
a absortividade, que seria quanto da energia de radiação incidente sobre a superfície, que seria quanto uma superfície recebendo radiação ela está absorvendo, qual que é a fração disso que ela está absorvendo. O valor também está entre 0 e 1, por quê? Porque você tem uma radiação incidente, ok? Então uma parte dessa radiação ela está sendo absorvida. Então nesse caso, um alfa dessa radiação está sendo absorvida e você tem uma parte que é refletida. Essa parte que é refletida é em torno aí de 1 menos alfa, que multiplica a radiação incidente. Se a gente estiver trabalhando com um corpo negro, novamente, a absortividade ela vai ser 1. Tá? Então, para o corpo negro, o alfa é igual a 1. Toda a radiação que incidiu sobre a superfície ela foi absorvida. Já a troca de radiação entre uma superfície e a sua vizinhança, ela é dada pela diferença entre a radiação que está sendo emitida pela superfície menos a radiação da vizinhança. Portanto, a troca de radiação, o calor trocado por radiação é dado por Epsilon sigma AS, temperatura da superfície menos a temperatura da vizinhança. Ok? O que é a temperatura da vizinhança? É a temperatura da superfície em volta que está trocando calor. Toda a temperatura da vizinhança ela pode ser igual à temperatura do ambiente ou não. Por exemplo, imagine que nós podemos ter uma sala, ok? E dentro dessa sala você tem uma pessoa. Vou colocar uma pessoa aqui dentro. Essa pessoa ela está trocando radiação com a parede em volta dela. Você, na sala da sua casa, você troca radiação com as paredes. E aqui, no meio, entre você e as paredes, você tem o ar. A temperatura da parede, ou seja, a temperatura da vizinhança, ela pode ser igual ou pode ser diferente da temperatura do meio. O que vai determinar isso? Vai ser a aplicação que você vai estar. Por exemplo, você pode ter um aquecedor de chão aqui que está esquentando o ar, mas não está esquentando a parede. Se você estiver num clima frio, por exemplo, você tem um aquecedor aqui elétrico. Esse aquecedor está aquecendo o ar ambiente, mas só que a parede ele não está aquecendo. Então a temperatura da vizinhança ela pode ser diferente da temperatura do ambiente. Isso precisa ficar bem claro para vocês quando vocês forem resolver exercícios ou quando vocês forem aplicar os conceitos de radiação, ok? Deixa eu apagar isso daqui que senão vai atrapalhar a parte de baixo. E é isso que está sendo mostrado aqui. Você tem a radiação que incide, uma parte da radiação ela é emitida e você tem os parâmetros da superfície, o Epsilon da superfície, a área da superfície e a temperatura também da superfície. O calor trocado por radiação entre essa placa e a vizinhança, tá? É dado por Epsilon sigma, área da superfície, temperatura da superfície a quarta, menos temperatura da vizinhança a quarta. Vamos então para o item 1.3, que trata de mecanismos combinados de transferência de calor. Embora a gente tenha mecanismos de transferência de calor, tenham 3 mecanismos de transferência de calor: convecção, radiação e condução. Um meio pode envolver apenas 2 deles simultaneamente. Assim, quando a gente trata de transferência de calor por meio de um fluido, temos condução ou convecção
mas a gente não tem ambas. Ou você trata como condução, o fluido seu estaria parado, ou você trata como convecção. Mas não tem como você tratar ambas, visto que intrinsecamente convecção é uma condução com movimento de fluido, conforme a gente já tinha visto lá. Os gases, eles são praticamente transparentes à radiação. E os líquidos, em geral, são fortes absorvedores de radiação. Portanto, a gente tem aqui a figura 1.12 que mostra a troca de radiação entre duas superfícies. Primeiramente, a gente tem a temperatura T1, uma superfície está a temperatura T1 e a outra superfície está a temperatura T2. Se a gente possui um sólido opaco, a gente só pode ter condução dentro dele. Se o sólido for poroso, por exemplo, você tem vários poros aqui, está trocando radiação aqui dentro, tem um caminho dentro do sólido aqui, está trocando radiação. Quando a gente estima a propriedade K do material, normalmente a gente já está considerando todos esses vazios que o material ele possui. Portanto, no K você já tem todos esses efeitos que micro vazios podem afetar na condução do seu material, ok? Portanto, quando nós temos um sólido opaco, nós temos apenas um modo de transferência de calor. Se a gente possuir um gás, nós vamos ter, entre essas duas superfícies, nós vamos ter troca de calor por radiação. Se o gás estiver parado, nós temos condução, mas mais provavelmente nós teremos convecção entre as duas paredes. Portanto, temos a troca de calor por radiação, mais a troca de calor por convecção, e nós temos dois modos de transferência de calor. Já se nós tivermos apenas vácuo entre as duas superfícies, nós não temos um meio interveniente. Portanto, nós não temos gás nem uma superfície sólida. E nesse caso, nós trocamos calor apenas por radiação e vai ser apenas um modo de transferência de calor. Vamos para o exemplo 1.3. Nesse exemplo, o que nós temos? Nós temos um ferro de passar de 800 watts. Esse ferro é deixado sobre uma tábua de passar com a base exposta ao ar e a uma temperatura de 20 graus Celsius. O coeficiente de transferência de calor por convecção entre a base e o ar circundante é 35 watts por metro quadrado Kelvin. Portanto, o H é 35 watts por metro quadrado Kelvin. Considerando que a base tem emissividade, o Epsilon é igual a 0,6, determine a temperatura da base do ferro. Ou seja, a gente tem aqui o A, a área de 0,02 metros quadrados e a temperatura do ar da vizinhança, né, de 20 graus Celsius. Além disso, a gente tem a potência do ferro, que é 800 watts. Portanto, esses são os dados do exemplo 1.3. Vamos para a resolução dele. Vamos então para a resolução do exemplo 1.3. Nesse exemplo, nós vamos assumir que nós estamos trabalhando em regime permanente. Além disso, nós vamos considerar que as propriedades tanto de condutividade térmica, difusividade térmica, os coeficientes de transferência de calor, eles são constantes, ou seja, não variam com o tempo nem com a temperatura. Nós vamos considerar também que a temperatura da vizinhança ela é a mesma do ar, ok? Nesse caso, o que nós temos então? Nós temos que a base do ferro ela está trocando calor tanto por convecção quanto por radiação. Nesse caso, nós temos que o calor total trocado pelo ferro, como está em regime permanente, o de convecção mais o de radiação, ele tem que ser igual a 800 watts.
Então o que nós temos? Nós temos que o calor de convecção ele vai ser igual a H vezes a área da superfície vezes a temperatura, a variação de temperatura. Isso daí é a lei do resfriamento de Newton. Fazendo isso, nós temos 35 vezes 0,02, que multiplica TS menos 293. Isso daí vai dar 0,7, temperatura da superfície menos 293. Portanto, nós temos o calor de convecção. O de radiação, ele vai ser dado por Epsilon, sigma, AS, temperatura da superfície a quarta, menos temperatura T0 a quarta. Isso nos dá 0,6, que multiplica 0,02, vezes a constante Stefan Boltzmann, TS a quarta, menos 293 a quarta. Quando a gente substituir isso, nós vamos ter que 800 vai ser igual a 0,7 TS menos 293 mais 0,06804 vezes 10 a menos 8 TS a quarta menos 293 a quarta. Nesse caso, o que nós temos uma equação do quarto grau. Como que nós vamos resolver isso? Eu vou colocar aqui no Excel, ok? Eu estou colocando aqui a equação e vou chutar um valor. O primeiro chute que eu dei ali é 100 Kelvin, ok? Então eu coloquei que 100 vai ser igual a 0,7 a 1 menos 293. Vou escrever a equação inteira aqui para vocês. A gente vai usar uma função do Excel que é o teste de hipóteses, que vai fornecer qual que é a resolução para a gente. Então tem um errinho aqui, vamos só corrigir. Faltou, na verdade, 800, né? Então isso tudo menos 800 tem que ser igual a zero, ok? A ideia da resolução é variar A1 até que B1 se torne zero. Para isso, eu vou em dados, na minha aba dados no Excel, ok? Vou lá em teste de hipóteses, vou colocar a célula que eu quero atingir a meta, então eu vou definir a minha célula aqui como sendo a B1 e eu vou alternar a célula 1 e o valor que eu quero atingir vai ser o valor 0. Quando eu faço isso, eu consigo determinar o resultado da minha solução, que é de 874,5 graus Celsius. E essa é a resposta da minha solução. Portanto, depois vocês tentem fazer aí no Excel, é uma coisa bem simples que acaba sendo feita e você consegue obter o resultado facilmente. Vamos então para a parte final do capítulo, que é sobre a primeira lei da termodinâmica. Na primeira lei, a gente tem o princípio da conservação da energia, e esse princípio define para a gente que a energia ela não pode ser criada ou destruída durante o processo. O que acontece é que a energia ela apenas se transforma, ou seja, você tem uma forma de energia primária e ela acaba se transformando para uma energia secundária. Por exemplo, você tem energia de velocidade e ela acaba se transformando para energia na forma de temperatura, ok? Portanto, a variação líquida, aumento ou diminuição da energia total do sistema durante o processo, ela vai ser igual à diferença entre a energia total recebida e a energia total rejeitada pelo processo. Portanto, a energia total na entrada do sistema, você acabou de entrar em um sistema mecânico, menos a energia na saída do sistema é igual à variação da energia total do sistema. Então, essa é a variação da energia total.
Então, quanto que você tinha de energia na entrada do seu sistema? Isso daí vai ser definido como o balanço de energia do seu sistema. E o balanço ele é muito útil para a gente na transferência de calor. Nós temos aqui um enunciado da primeira lei quando a gente tem um intervalo de tempo ΔT. Bom, então vamos para o enunciado da primeira lei, que vai ser bem adequado para a transferência de calor. O enunciado da primeira lei que vocês tinham visto até então era para a termodinâmica, certo? Nesse caso, o aumento da energia térmica e mecânica acumulada, ou seja, a energia que foi armazenada, estocada lá no sistema, no volume de controle, energia acumulada, armazenada no volume de controle, deve ser igual à quantidade de energia térmica, ou seja, quanto de energia que você tem relacionado à parte térmica, mais a energia mecânica que entra no volume de controle, menos a quantidade de energia térmica e mecânica que está saindo do seu volume de controle, mais a quantidade de energia térmica e mecânica gerada no interior do volume de controle. O que seria uma energia gerada no volume de controle? Uma energia gerada seria, por exemplo, uma reação química ocorrendo, tá? Então, reação química. Você tem o seu volume de controle, lá você coloca uma resistência no meio do seu volume de controle. E essa resistência ela fornece uma taxa de calor que, portanto, a gente pode ter também uma energia gerada devido à eletricidade, uma resistência elétrica aqui. Além disso, qual seria uma outra forma de gerar calor dentro de um volume de controle? Existem alguns estudos relacionando isso com fenômenos eletromagnéticos. A gente possui essas formas que a gente pode gerar energia dentro de um volume de controle. Matematicamente, isso daí vai ser representado pela variação da energia acumulada, a energia que entra menos a energia que sai, mais quanto que foi gerado no volume de controle. Para o instante de tempo t, nesse caso aqui a gente considerou todo o intervalo, então esse enunciado ele é para um intervalo de tempo ΔT. Se a gente considerar um instante de tempo t, isso vai ficar a taxa do aumento da quantidade de energia térmica e mecânica acumulada em um volume de controle deve ser igual à taxa, novamente, da energia térmica e mecânica que deixam o volume de controle, mais a taxa das energias térmicas e mecânicas que são geradas no interior do volume de controle. Ou seja, matematicamente, a gente vai dizer que a energia acumulada ela é a variação temporal, ou seja, derivada da energia acumulada com relação ao tempo, da energia E ponto aqui, a taxa da energia que está entrando, a taxa da energia que está saindo, mais a taxa da energia que está sendo gerada. Aqui nós temos o gráfico da energia total de um sistema, ok? Essa energia total ela vai ser dividida em duas partes, uma relacionada com a energia interna. Então você tem a energia interna U do seu sistema, tá? Então essa energia interna ela é dividida em energia térmica e em outras energias, pode ser energia de pressão, entropia, essas outras energias que estão sendo mostradas por esse balão aqui. A energia térmica ela vai ser dividida novamente em dois tipos de energia: calor sensível e calor latente. O que é calor sensível? Então você pega uma garrafa com água, coloca ela para esquentar no fogo e faz um gráfico da temperatura pelo tempo. O que acontece?
a temperatura ela começa a subir, chega numa faixa que vai ser lá 100 graus Celsius, em torno disso, né? Depende da altitude que você estiver. Então está em torno aí de 100 graus Celsius, ela passa por um período aqui mantendo a temperatura, então você deixa vaporizar tudo e depois continua subindo. Essa faixa, essa primeira faixa, é a faixa relativa ao calor sensível. E essa segunda faixa aqui é a energia relacionada com o calor latente. Portanto, nós temos esses dois tipos de energia. Primeiro, a energia de mudança de fase e a energia devido ao calor sensível. Basicamente, esse é o modo mais fácil de enxergar a energia sensível e a latente. Já a energia mecânica, ela é dividida em duas formas. Podem ser a energia cinética e a energia potencial. Energia cinética devido à velocidade do seu sistema e a energia potencial devido à altura, à elevação do seu sistema. A gente vai estar interessado em transferência de calor nesses dois tipos aqui de energia, energia térmica e energia mecânica. Por quê? Porque normalmente a gente converte esses tipos de energia em energia térmica. Ou fazemos o contrário também, para geração de energia elétrica. Tá? Então a conversão entre esses dois tipos de energia ela acaba sendo muito comum na prática. Vamos considerar então um sistema aberto mostrado a seguir. Esse sistema ele tem uma elevação na entrada, uma elevação na saída, uma energia interna na entrada e na saída, tá? Que vai ser representado por U de T. Ele tem uma pressão, um PV aqui, ok? E isso tudo para a entrada e para a saída. E ele está recebendo o calor da vizinhança e trocando trabalho com a vizinhança. Se a gente tiver essa operação ocorrendo em regime permanente, tá? Que também é conhecido como regime estacionário, ou seja, as condições não estão mudando com relação ao tempo. Nesse caso, também, se não houver geração de energia no sistema, a gente pode escrever aquela equação 1.9 desse jeito aqui. A taxa, o m ponto, U de T mais PV meio de V ao quadrado mais GZ, isso que está entrando menos o que está saindo, mais a taxa de calor trocado menos o trabalho realizado pelo sistema. Isso tem que ser igual a zero porque é a variação da energia do meu sistema. Em problemas de transferência de calor, as variações da energia cinética e potencial normalmente elas são pequenas e vão poder ser desprezadas. Não é o caso da mecânica dos fluidos, que a gente precisava muito saber quais eram essas variações, ok? Portanto, a gente sabendo que a entalpia do sistema é energia interna mais P vezes V, nós podemos dizer que se não está acontecendo trabalho na fronteira, aquela equação, a equação 1.10 aqui, você pode cortar esses termos aqui e isso vai ficar que a quantidade de calor vai ser o m ponto vezes a entalpia da saída menos a entalpia da entrada. Se a gente considerar que nós temos um gás ideal com calores específicos constantes, a gente tem aquela famosa equação clássica, era o que macete, né? O pessoal gostava de mostrar no cursinho, inventar nome para as equações, que é igual a m ponto Cp delta T. M ponto, taxa de variação mássica do meu sistema, vezes o calor específico, a pressão constante,
que multiplica a diferença de temperatura. A temperatura que está saindo menos a temperatura que está entrando. Então, vamos para o exemplo 1.4. Em um estágio de um processo de têmpera, a temperatura de uma chapa de aço inoxidável é elevada de 300 Kelvin para 1250 Kelvin ao passar através de um forno aquecido eletricamente a uma velocidade Vc de 10 mm por segundo. A espessura e a largura da chapa elas são TC de 8 mm e WC de 2 metros, respectivamente, enquanto a altura e a largura e o comprimento do forno são dados por HF 2, WF 2,4, LF 2,5, respectivamente. Então, o que acontece? Você tem um forno e você tem uma esteira que está passando com uma chapa de aço nessa esteira. Então, a chapa de aço ela está entrando a temperatura ambiente aqui de 300 Kelvin e está saindo a 1250 Kelvin. O que está falando para a gente? O teto e as 4 paredes laterais do forno estão expostos ao ar ambiente e a uma grande vizinhança, ambos a 300 Kelvin. Portanto, a temperatura da vizinhança vai ser igual à temperatura do ar externo e isso tudo está a 300 Kelvin. Se a temperatura superficial, coeficiente de transferência de calor por convecção e a emissividade correspondente são, então, a temperatura superficial do forno, o forno está a temperatura superficial de 350 Kelvin. O H é igual a 10 watts por metro quadrado Kelvin e a emissividade do forno é igual a de 0,8 emissividade adimensional. A superfície do forno também se encontra a 350 e pousa sobre uma placa de concreto de meio metro de espessura, cuja base encontra-se a 300 Kelvin. Estime a potência elétrica que deve ser fornecida ao forno. Então você tem uma base de concreto aqui a 300 Kelvin. A superfície aqui está a 350 Kelvin. E esse forno está perdendo calor para o ambiente. Portanto, o que acontece? Eu preciso aquecer essa placa, ok? Então você aquece essa placa e o forno perde calor por convecção e por radiação para o ambiente, além de perder calor por condução para o concreto. Vamos então para a resolução do exemplo 1.4. Nesse exemplo, o que nós temos? Nós temos esse forno, tá? Vamos assumir primeiramente que estamos trabalhando nas condições de regime permanente e de propriedades constantes. A temperatura na entrada é de 300 e a temperatura na saída é de 1250 Kelvin. Da tabela A1 do Incropera, nós temos para a temperatura média, eu vou avaliar as propriedades na temperatura média. Então eu vou fazer T da entrada mais da saída por 2, e isso dá 775 Kelvin. Então, da tabela 1, nós temos que ρ vai ser 790 kg por metro cúbico e o Cp de 578 Joule por quilograma Kelvin. Da tabela A3 do Incropera, para o concreto, nós temos que para 300 Kelvin, a condutividade do concreto é de 1,4 watts por metro Kelvin. Fazendo balanço de energia no forno, a gente vai ter que a potência elétrica menos a taxa de transferência de calor Q vai ser igual a M ponto Cp T0 menos Ti. O que a gente vai encontrar através das taxas de transferência de calor, tanto por convecção, irradiação e condução para a base, e o M ponto ele é dado lá da equação da conservação da massa, ρV vezes a área
A taxa de transferência de calor do forno vai ser pelas duas faces frontais, mais pelas duas faces laterais e mais pelo teto. Portanto, nós temos nessas 5 faces transferência de calor tanto por convecção quanto por radiação, ok? E mais a condução para o concreto. Então, como que vai ficar isso daí? Nós temos 2 vezes H0L0, face frontal, mais a face lateral, mais o teto, que multiplica o calor trocado por convecção, mais o calor trocado por radiação. E além disso, a gente tem a perda por condução pelo concreto. Para o concreto, que nós temos o K do concreto vezes a área, vezes a diferença de temperatura sobre a espessura. Então nós temos TS menos TB dividido pela espessura do concreto TC. Isso vem lá da lei de Fourier. A potência elétrica nós sabemos que é MCP T0 menos TI menos o calor trocado Q. Portanto, quando vocês substituírem os valores, vocês vão encontrar que a potência elétrica é de 840 kW. Eu não vou substituir todos os valores, depois vocês façam isso em casa, ok? Eu agradeço vocês por ter assistido até aqui. Eu espero vocês para o nosso próximo capítulo, que vai ser os fundamentos da condução de calor, ok? Abraço a todos, até o próximo vídeo.